A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Zé Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, do estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 4. Até aqui aprendemos na lição de número 1 que de forma sutil e sorrateira o diabo ele desfere ataques contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso que cada crente entre nesse combate com as armas espirituais dadas por Deus. Lembrando a oração e as Sagradas Escrituras. Na lição de número 2, nós entendemos e aprendemos que a graça de Deus ela não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma novidade de vida em Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Na lição de número 3, nós aprendemos e entendemos que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, que é constituído por Deus. E hoje, na lição de número 4, nós aprenderemos como verdade prática que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e também indissolúvel. Voltando, esse é o padrão bíblico para o casamento segundo a vontade do Senhor. Então, finalmente, lição de número 4, que será ministrada em todas as EBDs no Brasil no dia 24 de julho de 2022. O tema, a sutileza da normalização do divórcio. E o texto áureo, Mateus capítulo 19, verso 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Temos aqui também a leitura bíblica em classe, dos versos 1 até o verso de número 9. Merece ser lida, entendida, explicada e aplicada. Então, vamos lá, finalmente, para a ministração dessa lição. É uma lição muito sensível, mexe com muita coisa dentro da igreja, muitos casos, é um desafio pastoral. Nós sabemos que, como pastores, desempenhamos esse exercício, aconselhando casais, aconselhando homens e mulheres, aconselhando jovens, aconselhando casais de namorados, enfim, aconselhando pessoas para que constituam uma vida conjugal de acordo com a palavra do Senhor. É um desafio para todos nós, tendo em vista aí cosmovisões diferentes, posições sociais diferentes, tendo em vista até mesmo empregos diferentes, tendo em vista pais, formação, enfim, são um conjunto de fatores sociológicos, um conjunto de fatores de como a pessoa enxerga o mundo que podem afetar diretamente na vida conjugal e bem como no entendimento comum do que é casamento. E nós, de acordo com a palavra de Deus, devemos ser basilados por ela. Não são as nossas experiências que determinarão o sucesso de um casamento, mas são aquilo que Deus recomenda para que cada um de nós vivamos no âmbito conjugal, no âmbito do lar. Para a honra e glória do Senhor, já estou casado há cerca de 1 ano e 8 meses, casado com a missionária Licaiane, e para a honra e glória do Senhor, estamos tentando viver de acordo com a vontade de Deus, cumprindo o seu propósito na vida conjugal. Não é fácil, é um desafio, mas Deus acalenta o nosso coração que Ele está no controle. Aquilo que Deus ajuntou, aquilo que Deus uniu, é o que faz com que permaneçamos em Sua presença, confiando. Hoje nós iremos falar de um assunto muito cabeludo, posso assim dizer, a sutileza da normalização do divórcio. Então quero tratar com você, aqui dentro de uma introdução, como costumamos fazer. Não irei, de uma forma pormenorizada, falar cada assunto, cada tópico. Eu vou apenas destacar aquilo que creio eu seja um aspecto importante para que o professor leve como um assunto a mais, como um tópico a mais, como um raciocínio teológico que venha agregar na sua preparação para a aula. Lembrando que nós estamos aqui comprometidos no sentido de trazer cada tópico, cada ensinamento e ler a lição. O querido professor pode fazer isso com a sua lição do professor, com o livro de apoio, com as recomendações bibliológicas, as bibliografias que são recomendadas e também com a teologia bíblica aí dentro da narrativa
das Sagradas Escrituras. Eu quero trazer algo a mais, eu quero ajudar a agregar dentro daquilo que Deus tem colocado em nosso coração, ok? Então, a primeira coisa que devemos entender dentro desse aspecto principal da nossa introdução é que, de acordo com as verdades das Sagradas Escrituras, Deus ele criou 4 instituições principais. A primeira delas é o casamento, é a primeira dessas 4 grandes instituições dadas por Deus à humanidade. Então está lá em Gênesis capítulo 2 a instituição do casamento, como a primeira e a principal. A segunda instituição é a instituição do governo humano, está lá em Gênesis capítulo 9. A terceira instituição é a instituição da nação de Israel, Gênesis capítulo 12. E, finalmente, a instituição da igreja, Mateus capítulo 16. E Satanás, logicamente, aquele cuja essência do seu caráter é mau, sabendo disso, ele tem desferido constantes ataques ao longo da história nessas instituições, incansavelmente, dia e noite, tentando destruí-las, tentando exaurir, tentando acabar com aquilo que Deus instituiu e deu para que a humanidade, dentro da sua mordomia, cuidasse e zelasse de acordo com a palavra do Senhor. Então, a pergunta que paira dentro dessa introdução, dentro dessa perspectiva, é o que Satanás fez? Ou melhor dizendo, o que Satanás faz à instituição do casamento? Quais são os ataques? Quais são as artimanhas, as armadilhas que Satanás tem preparado ao longo da história para desvirtuar, para desfigurar, para destruir, para deturpar, para tirar do caminho aquilo que Deus quer que nós façamos e realizemos dentro da sua palavra e dentro da sua vontade. O primeiro texto que eu trago para vocês, muito conhecido, Gênesis capítulo 3, verso 1 e verso 5, eu quero ler para os queridos irmãos. A palavra de Deus diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Então, o que entendemos aqui? Satanás provavelmente tinha um objetivo primário e secundário aqui em Gênesis capítulo 3, verso de número 1 até o verso de número 5. Primeiro objetivo, colocar uma barreira, colocar um obstáculo entre Deus e o homem. Colocar uma barreira, um obstáculo, algo que atrapalhasse esse relacionamento entre o Deus Todo-Poderoso e as suas criaturas, e a sua criação, o homem e a humanidade. Então, esse é o primeiro objetivo que nós vislumbramos aqui claramente nesse texto de Gênesis capítulo 3. O segundo objetivo, o objetivo secundário, é colocar uma barreira entre o homem e a sua esposa. Olha como isso é interessante. Então, as artimanhas, as sutilezas, aquele atrapalhar, aquele, podemos dizer, aqui a maneira de Satanás entrar nessa instituição para deturpá-la, para destruí-la, para desfigurá-la, não é de hoje. É um ataque antigo. Gênesis capítulo 3, já Satanás com o seu objetivo secundário tentando obliterar, tentando colocar um obstáculo, uma barreira entre o homem e a sua esposa. Então, está aqui, a sua obra na primeira tentação, Gênesis capítulo 3, já deixa claro o seu intento, o seu intuito contra o relacionamento de Deus com o homem e também do homem com a sua esposa. A segunda grande artimanha, sua obra maligna, ela está relacionada na poligamia, como vemos no Antigo Testamento, né? Moisés, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 18 e também o verso 24, e o próprio Jesus Cristo, Mateus capítulo 19, verso 4 até o verso 6, eles deixam claro que o plano, escute isso, o plano original de Deus para os humanos era o de monogamia, não o de poligamia, várias mulheres. Então, infelizmente, há, é claro, numerosos casos de poligamia no Antigo Testamento. Entretanto, dois fatores centrais aqui devem ser considerados dentro dessa questão da poligamia. Primeiro, embora Deus tenha tolerado a poligamia, ele nunca a sancionou, ele nunca a ratificou, ele nunca a confirmou. Segundo,
todos os casamentos poligâmicos que nós vislumbramos no Antigo Testamento resultaram em desunião familiar, resultaram em ciúmes, em aflição e geralmente, até mesmo no caso do rei Salomão, em uma bruta, em uma terrível idolatria. Então é uma verdade daquilo que Satanás tem atacado ao longo da história por meio do seu objetivo secundário, na primeira tentação em Gênesis capítulo 3 e também na poligamia. E terceira obra de Satanás, artimanha, armadilha nessa instituição criada por Deus, que é o casamento, é a sua obra no divórcio. É aqui que eu quero chegar. Eu trouxe toda essa introdução simplesmente para chegar nesse ponto. A obra de Satanás, a sua artimanha e a sua sutileza na questão do divórcio. O plano original e perfeito de Deus para os humanos era sublime e simples. Qual que era? Um homem com a sua esposa, os seus filhos, a sua prole, a sua descendência para todo sempre. Essa é a verdade. Veja isso lá em Provérbios 5, verso de número 15 até o verso 19, Eclesiastes 9:9, observe também Malaquias 2:14, observe Mateus capítulo 19, verso 3 até o verso de número 8. Esse é o plano original do nosso Senhor Deus. Então, até aqui nós entendemos a questão das artimanhas e sutilezas de Satanás ao longo da história e as suas obras, em três aspectos. Primeiro, a sua obra na primeira tentação, em Gênesis capítulo 3, a sua obra nos aspectos da poligamia, né? Aquilo que não era o ideal de Deus. E terceiro, a sua obra no divórcio. Vamos aqui, basicamente, para o primeiro tópico da lição, que eu creio que vale a pena destacar, esse ponto aqui muito interessante. O querido autor, pastor José Gonçalves, ele traz uma palavra em hebraico que merece destaque, ok? Então é sobre isso que eu quero falar com os queridos e amados irmãos. Então, vamos lá. Tópico de número 1, o divórcio no contexto bíblico. Vou falar aqui o divórcio no contexto do Antigo Testamento e depois o divórcio no contexto do Novo Testamento. Em seguida, trarei o que a nossa declaração de fé afirma, fala, ensina e aquilo que cremos e professamos, ok? Com isso fecharei e concluiremos. Vou ler para vocês rapidamente Deuteronômio capítulo 24, verso de número 1 até o verso de número 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo de casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si, por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dar por herança. Então, olha o texto aqui de Deuteronômio capítulo 24, verso 1 até o verso 4. Primeiro, o que se destaca nesse texto? A palavra é coisa indecente, né? Significando aí coisa feia. Em algumas versões, a palavra original, como está aqui no slide, acompanhe coisa indecente. Ervat davar, tá assim em hebraico, significa nudez, coisa vergonhosa, também com significado de genitália. São as possibilidades de tradução do campo semântico dessa palavra. De acordo com o comentarista Bicon, comentando Deuteronômio 24, verso 1 até 4, ok? Ele fala assim: esta não é uma lei que institui o divórcio. Nenhuma lei do Antigo Testamento promove o divórcio. Encontramos a atitude do divórcio em Malaquias capítulo 2, verso 14 até o verso 16. Esta lei aqui de Deuteronômio 24, verso 1 a 4, é uma lei que restringe a prática do divórcio, aqui considerado como fato, no caso particular de uma mulher divorciada 2 vezes ou da divorciada viúva. Então, havia sim certas formalidades exigidas em todos os divórcios. O propósito dessas restrições era impedir o marido de precipitar-se em exercer o direito ao divórcio. Só o homem, nesse caso, poderia pedir o divórcio. Então, acontecia assim. Primeiro, tinha que ser uma coisa séria, como diz o próprio significado de ervar davá, coisa feia, né? Primeiro, que é uma expressão vaga. Nós não sabemos basicamente o que trata essa expressão, qual é o sentido dela em sua plenitude. Segundo o grande teólogo, ele fala que é muito natural entendermos que se trate de um comportamento insolente ou
indecente, de acordo com a Almeida Revista Atualizada. Mas o que sabemos é que não significa adultério, pois adultério era punível com morte, de acordo com Deuteronômio capítulo 22, verso 20 até o verso 21. Segunda coisa, tinham de observar devidamente o procedimento legal. Como que era? A mulher, ela recebia o escrito de repúdio e era formalmente despedida da casa pelo marido. Então, mas caso a mulher fosse divorciada 2 vezes, ou se divorciasse uma vez e depois ficasse viúva do segundo marido, ela não podia se casar de novo com o primeiro marido, né? Depois que fora contaminada. A segunda união a colocou em uma relação adúltera com o primeiro marido. Levítico capítulo 18, verso 20, Números capítulo 5, verso 13, também o verso 14 e o verso 20. Esse verbo aqui é usado contaminar, é para expressar esse mesmo resultado. Outro grande teólogo, ele comenta que o casamento da mulher divorciada é implicitamente tratado como equivalente a adultério, aprontando o caminho para o ensino de Cristo sobre a questão matrimonial, que viria a ser vislumbrado no Novo Testamento lá na cláusula de exceção, Mateus capítulo 19. É o que eu falo agora neste momento. A concessão ao divórcio, pressuposta nesse texto deuteronômico, Jesus a remove lá em Mateus capítulo 19, especificamente nos versos 7 e também no verso de número 9. Eu quero ler para vocês Mateus 19, verso 7 até o verso 9. A palavra de Deus diz assim: Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. Isso aqui é uma verdade bíblica inquestionável. A forma como é apresentada no Antigo Testamento, a concessão de Moisés pela dureza do coração, ok? E aquilo que Cristo outorga no Novo Testamento. Os fariseus questionando, perguntando, a lição fala no livro de apoio, em alguns comentários, a respeito de 2 rabinos, Hilel, Shammai, a concepção de cada um, aquilo que era o imaginário, o pensamento, a doutrina, o entendimento deles naquele contexto, naquela época, influencia diretamente essa pergunta dos fariseus para Jesus, ok? Um mais liberal, outro mais conservador, mas todos eles aí extraviando o sentido e o entendimento original daquilo que Cristo quis falar, dizer e explicar para eles também naquele contexto, ok? Então vamos lá. Além desses textos bíblicos que são chaves, Deuteronômio 24, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19, enfim, eu quero trazer para vocês a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo de número 24, que trata sobre a família. Ele fala assim, primeiro, cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos. Primeira verdade. Segunda verdade, pelo casamento, um homem e uma mulher, por livre consentimento, decidem unir-se mediante um pacto solene, do qual o Senhor Deus é a principal testemunha. E na condição de cônjuges, sob os aspectos legal, formal, moral e espiritual, prometem viver em fidelidade mútua até que a morte os separe. Ok? É isso que nossa declaração ensina de acordo com a palavra de Deus. Agora, vamos para as hipóteses, os casos onde pode haver a dissolução do casamento. A dissolução do casamento ela é justificada nos seguintes casos. Primeiro, morte. Anote isso. Segundo, infidelidade conjugal. Terceiro, deserção, abandono por parte do cônjuge descrente. Não esqueça disso. Então, vamos para o embasamento bíblico. Primeiro, morte. Romanos capítulo 7, verso de número 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Então, aqui é o primeiro caso de dissolução de casamento por meio da morte. Romanos capítulo 7, verso 2. Segundo, infidelidade conjugal. Mateus capítulo 5, verso 32. Diz assim,
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro texto bíblico, Mateus 19, verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus capítulo 19, verso 9. Terceira hipótese de dissolução do casamento. Além da morte, além da infidelidade conjugal, é a deserção por parte do cônjuge descrente. Embasamento bíblico. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 15. Então, resumindo aqui, tanto o aspecto da introdução, como esses dois pontos que merecem ser destacados, especialmente o que fala a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós percebemos que a dissolução do casamento se dá em três hipóteses. Primeiro, morte. Segundo, infidelidade conjugal. E terceiro, deserção por parte do cônjuge descrente. Essas são as hipóteses previstas na Palavra de Deus e de forma clara examinada na declaração de fé das Assembleias de Deus. É isso que cremos, é isso que professamos e é isso que ensinamos. A grande máxima é: Deus não queria o divórcio nunca, mas que fazer perante as confusões e complicações já existentes na igreja? Eu trouxe para vocês aqui um artigo de um grande teólogo, PhD em Novo Testamento. Ele tem algumas traduções também da Bíblia em grego no Novo Testamento. É o PhD Wilbur Pickering. E ele fala que a Bíblia ela nunca usa a expressão viver em adultério. Ele fala que a Bíblia usa a expressão cometer adultério como algo pontual, ok? Como algo certo, como um ponto. Ele fala o seguinte no seu artigo: mesmo tendo começo adúltero, uma segunda união também tem existência e é reconhecida por Deus. Pérez entrou na linha do Messias, embora sendo produto de uma união vergonhosa de Judá e Tamar, lá em Gênesis 38. A prostituta Raabe, ela passou a ser tataravó do rei Davi, apesar de sua vida sórdida. O exemplo culminante deve ser o de Davi e o de Batseba. A sua união teve início da maneira mais pecaminosa e criminosa possível, né? Um adultério, um assassinato, bastante covardia, aliás, nesse assassinato, mas mesmo assim Deus a reconheceu e inclusive a abençoou ao ponto de colocar o fruto dessa união, Salomão, no trono, inclusive permitir que ele construísse o templo que Deus destacou com a sua glória, a sua Shekinah. Então, quer dizer que se alguém está vivendo fielmente com um segundo cônjuge, a frase viver em adultério não se aplica. Entenda isso. Mesmo que cometeram adultério ao dar início à união. Uma vez que existe uma segunda união, ela existe tanto quanto a primeira e não há como desfazê-la. Um segundo divórcio não vai resolver nada, né? Não se resolve um erro com outro erro. Então, um segundo divórcio, nesse caso, não resolve nada. Ele continua aqui no seu artigo. Aliás, há um procedimento que Deus terminantemente proíbe. Depois que uma mulher casa com um segundo homem, não poderá voltar ao primeiro nunca, mesmo que esse venha a morrer. Inclusive, Deuteronômio 24, verso 1 e o verso 4. Então, o expediente de exigir de uma mulher recém-convertida, que já passou por 2 ou mais uniões, que volte ao primeiro marido, é tristemente antibíblico e só traz desgraça. Pois bem, entendido isso, nós percebemos que existem muitas questões a serem tratadas nesse aspecto e nesse entendimento do divórcio. Existe muita discussão em volta desse assunto. A normalização do divórcio não é o ideal de Deus, não é isso que Ele quer, esse não é o plano, esse não é o sentido original da instituição casamento. Nós devemos perseverar, preservar todos os aspectos que estão envolvidos com a nossa carne, o nosso cônjuge, aquilo que escolhemos viver para todo sempre, até que a morte nos separe. Então, a verdade é que existem muitos desafios. Ore pelos vossos pastores, ore pelos vossos líderes, para lidar com cada caso justamente de acordo com a palavra de Deus, sem ser injusto com as partes. Nós percebemos que existem casos de espancamento, casos em que a mulher teme por sua vida, que corre risco de vida junto com os seus filhos, o cônjuge descrente, às vezes o cônjuge que se diz crente. E são muitos casos sérios.
existem casos de traição velado, traição virtual, existem, por exemplo, até mesmo sexo virtual, existem vícios que impedem que haja continuidade de um casamento, existem N's e N's possibilidades e fatores. Eles devem ser tratados, todos eles, à luz da palavra de Deus, com carinho, com cuidado e com uma percepção 100% bíblica, sem que tenhamos essa percepção como ânimo nosso, como um desejo nosso, uma experiência nossa, percebendo aquilo que é injusto ou não. A palavra de Deus que determina isso. Então a normalização do divórcio é algo muito sério, algo que deve ser tratado e ensinado à luz da palavra de Deus. O que sabemos, e resumimos até aqui, que esse desquite, ele pode ser em 3 casos: morte, infidelidade conjugal e bem como deserção por parte do cônjuge descrente, ok? Essas são as hipóteses e os demais casos merecem um cuidado e uma atenção especial à luz da palavra de Deus e os princípios expostos nas Sagradas Escrituras, tá bom? Espero que o irmão tenha entendido, que essa lição venha ensinar, fazer com que tenhamos mais devoção diante de Deus, aquele que uniu, aquele que juntou, que seja aquele que nos movimenta de acordo com a sua vontade, que venhamos a ser menos orgulhosos, menos egoístas e sabermos nos gastar para o nosso cônjuge, para a pessoa que escolhemos viver por toda a nossa vida. Amém? Deus te abençoe e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Até a próxima lição.